Nesse vídeo eu vou tratar com vocês por que o Banco ABC está caindo tanto, será que há algum fato que você deva saber? O Banco ABC é uma cilada ou uma oportunidade? E será que vale a pena investir nesse banco pensando numa carteira de dividendos? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Banco ABC vem acumulando uma queda de 16,77% nos últimos 6 meses. Nos últimos 30 dias, a queda é de 7,3%, sendo que toda essa queda decorre dos últimos 5 dias. E muita gente está especulando se há algum fato no Banco ABC que ninguém sabe e que está causando toda essa queda. Principalmente com toda a volatilidade que estamos vendo na Bolsa de Valores, não só brasileira, como na Bolsa dos Estados Unidos, por conta da quebradeira de bancos regionais nos Estados Unidos e também pela especulação sobre a quebra do Credit Suisse. Especialistas estão especulando também se é o momento de começar a cortar juros nas economias, se o Fed iria cortar a Fed Funds Rate e se no Brasil o Banco Central, por meio do Copom, deveria reduzir a Selic. Tudo ainda é muito incerto, mas há opiniões aqui de peso dizendo que não é o momento ainda de reduzir Selic. E como eu falei para vocês, está havendo uma volatilidade agressiva na bolsa, principalmente na presente data, onde o Ibovespa chegou a acumular aqui uma queda de mais de 2%, beirando o suposto suporte de 100 mil pontos. Mas aí retornou um pouquinho aqui novamente para os patamares de 103 e 102 mil pontos. E nessa data o Banco ABC acabou caindo um pouquinho, vindo a fechar aqui próximo de R$17. Mas veja, tem um detalhe interessante. Mesmo com toda essa queda dos últimos 6 meses, se você puxar o gráfico de um ano, o banco ainda acumula uma alta de 5,4%. Acontece que o banco chegou aqui no seu topo de 22,60 aproximadamente e dali para a presente data acumula quase 25% de queda. Então veja que interessante aqui num gráfico maior. Essa cotação de outubro de 2022, que foi o topo recente do Banco ABC, é um topo muito próximo desse outro topo aqui pré-pandemia. Então aqui, muito claramente, é uma região de resistência, ou seja, que é uma região de preços que pode estar sendo dominada por vendedores, ao menos no curto prazo. Mas como eu falei para vocês, numa janela de 12 meses, o banco ainda vem subindo. Primeiro ponto é que, para quem não sabe, o Banco ABC, ele é um banco árabe, é um banco múltiplo, então ele tem diversas carteiras. Para ser considerado um banco múltiplo, você precisa ter ou uma carteira comercial ou uma de investimentos. No mínimo, para ser um banco múltiplo, ao menos dentro da sua carteira, tem que ter carteira de investimento e carteira comercial. A maioria dos bancões aí de bolsa hoje são múltiplos. Mas existe um detalhe aqui com o Banco ABC. Ele é um banco que não é voltado para o varejo. Ele não é voltado para micro e pequenas empresas, tampouco para a pessoa física. Ele tem um foco em empresas de médio e grande porte. O banco fez a IPO em 2007 e veja só, a partir de 2019, o banco iniciou sua entrada no segmento middle, ou seja, para atender empresas de faturamento anual entre 30 e 250 milhões de reais, ou seja, empresas consideradas de médio porte. Em 2021, o banco ainda expandiu ainda mais as suas operações, abrindo, por exemplo, a sua operação de seguros. Vale ressaltar que é um banco small cap, detém um valor de mercado inferior a 10 bilhões de reais, inferior a 5 bilhões inclusive, portanto é um banco bem menor do que os bancões de bolsa e principalmente por estar focado no segmento empresarial, oferece crédito a médias e grandes empresas, você não vai ver aqui o Banco ABC lucrando bilhões com o Banco Itaú. Veja que o lucro do Banco ABC fica aqui na casa dos milhões, não chegou ainda nos bilhões, enquanto um Banco Itaú, por exemplo, lucra aqui mais de 20 bilhões por ano. E parece muito claro que o Banco ABC não chegará a ter um lucro multibilionário como um Itaú ou um Bradesco ou mesmo Santander, já que o core business do banco está focado em grandes empresas e médias empresas. E grandes e médias empresas são um nicho específico do nosso mercado, principalmente no Brasil, que é um país pobre, no qual tem poucas grandes e médias empresas. Inclusive bancos aqui no país, existe um número muito reduzido, existe um verdadeiro oligopólio de bancos aqui no Brasil. Algo que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que há uma infinidade de instituições financeiras tendo uma oferta de crédito lá muito mais pulverizada, de tal modo que você percebe que o Banco ABC provavelmente um dia, se continuar crescendo, deixará de ser um banco small, mas não vai ter uma fatia de mercado enorme, lucrar multibilhões como acontece com os outros bancões. Mas esse não deveria ser um problema na minha visão, já que o que mais importa é a eficiência que uma empresa entrega. E falando nisso, olhando-se aqui para a saúde financeira do Banco ABC, pegando-se os resultados do
quarto trimestre de 2022, você verifica aqui que ele foi pouco afetado pelo efeito Americanas. Inclusive, seu lucro líquido em 2022 atingiu 800 milhões de reais, quase 1 bilhão, um crescimento de quase 40%. Imagina só um crescimento desses aqui em qualquer empresa e mesmo na sua carteira de investimento. Você ficaria milionário rapidinho, com um ROI aí de 16%, bem acima de Santander e Bradesco. Só não bateu o ROI de Itaú e Banco do Brasil, mas ainda assim já bateu 2 bancões aí muito importantes na nossa economia. Claro que o quarto trimestre, por conta da Americanas, teve ali uma pequena redução no lucro, mas o que importa é o anual, mantendo aí um ROI de 15 e 16%. Veja que o Banco ABC está crescendo muito nas suas receitas de serviços, principalmente na sua parte de investimentos, chegando a 145 milhões de reais, ganhando também com tarifas de corretagem e seguros. Então foi muito importante o banco ter se inserido em 2021 na parte de seguros. No segmento de investimentos, a gente percebe como o Banco ABC está sendo um banco atrativo, procurado inclusive por investidores diante dos títulos de renda fixa atrativos que o banco vem oferecendo. A carteira de crédito expandida cresceu 14,7%, então apesar da maior cautela do Banco ABC na expansão das suas operações, ele ainda tem crescido, na minha opinião, de forma acelerada para um banco. Olhando-se aqui para o guidance do banco para 2023, ele projeta um crescimento aqui na sua carteira de crédito de 12 a 16%, e considerando o passado do Banco ABC, isso aqui é bem provável de acontecer. Nós vimos ali que talvez a Selic não venha a baixar e o banco continue melhorando seus resultados por conta disso. Por outro lado, o banco prevê aqui um crescimento de despesas operacionais elevado, entre 15% a 20%. Isso aqui decorre da inflação. Mas olha aqui o tamanho da expansão da carteira de crédito no segmento middle, que seria empresas de 30 a 250 milhões de reais. Entre 35% a 45%. Olha o tamanho desse crescimento, absurdo, então é um banco de forte crescimento. E aí talvez você esteja na dúvida se a quebra do SVB e a eventual quebra do Credit Suisse poderia afetar demais os bancos brasileiros. E na opinião dos especialistas, não haveria esse tipo de risco concreto aqui em relação aos bancos brasileiros, entre eles também o Banco ABC. Conforme citado aqui, não haveria uma contaminação direta, apenas uma maior aversão a risco. Exatamente o que está acontecendo, os investidores estão mais receosos em relação a riscos, principalmente no setor bancário, mas eu particularmente não vejo, mesmo uma quebra do Credit Suisse afetando de forma significativa o Banco ABC ou outros bancões. Havia ali uma certa especulação quanto aos bancos digitais, mas eles já se pronunciaram dizendo que não possuem exposição no SVB, por isso eu não me preocuparia em relação ao que está acontecendo no momento na tomada de decisão de investimento no caso de ABC, não é recomendação. Por isso, respondendo à pergunta inicial desse vídeo, toda essa volatilidade, toda essa queda aqui em Banco ABC decorre dessa especulação com a quebradeira dos bancos. Veja que esses 7% de queda foram acumulados dos últimos 5 dias, justamente esse período de temor do mercado. Agora, a queda dos últimos 6 meses é uma mera correção de mercado, afinal, o banco aqui do seu fundo de R$15 em julho de 2022 até o seu topo subiu 50%, então esse é um movimento natural do mercado. Um ativo que está indo bem, ele acaba subindo, depois o mercado realiza o lucro e se ele continuar apresentando bons resultados, o mercado volta a comprar e assim segue no longo prazo. Quando você vê aqui um gráfico de longo prazo, você vai ver um bom ativo subindo. Por isso, em relação à saúde financeira do banco, não há nada de concreto que você deva temer, tampouco essa especulação envolvendo a quebradeira de bancos lá fora. E quanto aos preços atuais do Banco ABC, será que ele seria uma cilada, uma oportunidade? Olha, hoje o banco está cotado a um PL de 4,83, ainda negocia abaixo do valor patrimonial. Alto dividend yield, com uma alta projeção de dividendos, inclusive, se você considerar que o banco, mesmo com o caso Americanas, lucrou algo em torno de 800 milhões de reais em 2022, e o banco prevê um crescimento da carteira de crédito no segmento middle entre 35% a 45%, com uma Selic que talvez ainda não venha a cair em 2023, não é demais pensar que os dividendos pagos em 2022 poderão crescer pelo menos 10% no ano de 2023. E no ano de 2022, o banco pagou 1,40, que foi um crescimento ali de 12% em relação a 2021. Então, colocar 10% não é uma estimativa fora da realidade. Então, se houver de fato um crescimento de 10%, 1,40 de 2022 somado a 10%, então você teria mais 14 centavos, ou seja, 1,54. Nas cotações atuais de 17,10, 17,15, vamos colocar 17,15 para arredondar, 1,54 dividido por 17,15, isso daria um dividend yield de quase 9%.
superior inclusive ao dividend yield passado, sendo que esse crescimento de 10% dos dividendos é inclusive inferior ao crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. E o payout do ABC fica ali na casa dos 40%, próximo disso. De tal modo que, na minha visão, não seria uma cilada os preços atuais de ABC. Na verdade, meu preço teto em ABC é R$19. E aí, respondendo a última pergunta desse vídeo, se vale a pena Banco ABC pensando em dividendos, olhando-se aqui para a política de dividendos do Banco ABC, ele não tem aqui nada demais. Ele prevê um dividendo mínimo obrigatório de 25%. Então esse aqui é o payout mínimo, inclusive previsto na lei da sociedade por ações. Só que como eu mostrei aqui para vocês, dentro do Investidor 10, o payout do banco fica próximo de 40%. E é um payout relativamente elevado, já que até o Banco do Brasil detém 40% de payout. E veja que interessante, é um banco que tem um payout relativamente alto, mesmo sendo um banco small cap que cresce bastante. Então isso aqui é bem positivo no caso de Banco ABC. Ele não deixa de crescer por pagar dividendo. E isso é muito positivo, porque existem várias empresas que não conseguem crescer, e aí por isso precisam pagar muito dividendo. E aí basicamente você tem uma empresa que vai te pagar muito dividendo, mas não cresce. E aí também não dá, porque daí simplesmente uma empresa acaba virando um fundo imobiliário, acaba virando renda fixa. Não. Para justificar investimento em ações, você tem que ter perspectiva de crescimento no longo prazo. E no caso da periodicidade dos pagamentos do Banco ABC, você percebe aqui que no ano de 2022, o banco pagou um provento em março, outro em junho, outro em setembro, outro em dezembro, pagando 4 vezes no ano, ou seja, uma vez a cada trimestre. Isso aqui é muito positivo para uma carteira previdenciária. Um fluxo de pagamentos superior a 2 vezes no ano, eu já considero um bom fluxo, considerando o fato de que estamos diante de ações. Em 2021 foi a mesma coisa, só de 2020 para trás, e o banco pagava só 2 vezes ao ano, só que agora ele tem pagado aqui 4 vezes ao ano. Então melhorou muito aqui a política de dividendos do banco, apesar do payout mínimo ali, ele vem pagando mais. Até porque precisamos lembrar que o banco é controlado pelo Banco ABC, que é um banco árabe, e o controlador obviamente tem interesse em bons proventos. Sendo que eu tenho o Banco ABC na nossa carteira de small caps, claro que mais pensando em crescimento do que dividendos, mas vale sim a pena pensando em dividendos, já que um banco que paga entre 8 a 9% de dividend yield, com um yield histórico superior a 6%, que seria o mínimo do critério do Basel, sendo que 2020 afetou negativamente esse dividend yield médio, parece razoável pensar que é um banco apto à carteira previdenciária, bem como para uma carteira de crescimento, mas não um crescimento tão acelerado assim, um crescimento mais moderado. E para ter acesso à nossa carteira de small caps e ao preço que eu comprei aqui, o Banco ABC, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe diversas aulas exclusivas, até como calcular o retorno provável de uma franquia de café, aulas de small caps, aulas de como montar uma carteira previdenciária do absoluto zero, aulas de como fazer a gestão de risco da sua carteira, como investir no exterior, aulas de indicadores da análise fundamentalista, como calcular o preço justo das ações, como vender put na prática, e também lives exclusivas comigo onde você pode tirar suas dúvidas, ficar de olho nas ações que estão no meu radar e entender o que está acontecendo no mercado. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe em Banco ABC? É uma ação que está no seu radar? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!